Quem chega à grande final da Libertadores 2026? A competição está entrando naquela fase em que qualquer erro pode custar uma temporada inteira. E o mais impressionante é que 4 clubes brasileiros estão entre os 8 melhores da América do Sul: Corinthians, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. E existe uma possibilidade que está deixando os torcedores brasileiros completamente empolgados: uma semifinal 100% brasileira. Mas será que isso realmente vai acontecer? E principalmente, quem tem mais chances de chegar à final em Montevidéu? Hoje vamos analisar o caminho de cada candidato. E no final, vou dar meu palpite para a grande decisão. Então já deixa o like, inscreva-se no canal e vamos começar. A final da Libertadores 2026 está marcada para o dia 28 de novembro em Montevidéu. E a competição já está entrando na fase decisiva. Nas quartas de final, 4 brasileiros continuam vivos. O Corinthians enfrenta o Estudiantes. O Palmeiras pega a LDU Quito. O Fluminense enfrenta o Platense. E o Flamengo terá pela frente o vencedor de Independiente del Valle e Tolima. Ou seja, existe uma situação muito interessante no chaveamento. De um lado, podemos ter Corinthians e Fluminense. Do outro, Palmeiras e Flamengo. Se os brasileiros confirmarem o favoritismo, poderemos ter 2 semifinais simplesmente gigantescas. E aí, tudo pode acontecer. Vamos começar pelo Corinthians. O Timão chega às quartas depois de uma classificação dramática contra o Rosário Central. Mesmo enfrentando dificuldades, o Corinthians venceu por 1-0 na Neoquímica Arena e garantiu a vaga. Breno Bidon marcou o gol decisivo após uma cobrança de falta de Memphis Depay. Agora vem um adversário muito mais experiente em competições continentais: o Estudiantes. Esse confronto é considerado um dos mais equilibrados das quartas. E o Corinthians terá uma vantagem importante: o segundo jogo será disputado em casa. Isso pode fazer muita diferença. A torcida corintiana pode transformar a Neoquímica Arena em uma verdadeira panela de pressão. Mas existe uma pergunta: o Corinthians tem futebol suficiente para chegar à final? Na minha opinião, tem chance. Talvez não seja o principal favorito, mas o Corinthians mostrou uma característica fundamental em mata-mata: resistência. E Libertadores não é apenas talento, é pressão, concentração, defesa, experiência e capacidade de sobreviver nos momentos difíceis. Se o Corinthians eliminar o Estudiantes, pode entrar em uma semifinal com confiança enorme. Agora vamos falar do Fluminense. Muita gente pode olhar para o chaveamento e pensar que o tricolor recebeu um caminho relativamente favorável. O adversário será o Platense. E o Fluminense chega às quartas depois de eliminar o Independiente Rivadavia. Mas cuidado! Libertadores não perdoa excesso de confiança. O Fluminense precisa entrar concentrado desde o primeiro minuto. O detalhe curioso é que o segundo jogo contra o Platense será disputado na Argentina. Isso significa que o Fluminense precisará construir uma vantagem importante no primeiro confronto. Se conseguir controlar a série, o tricolor pode chegar às semifinais. E aí surge uma possibilidade incrível: Corinthians contra Fluminense. Seria um confronto brasileiro valendo vaga na final da Libertadores. E imagine a pressão: um clube paulista contra um gigante carioca. Um jogo em que praticamente qualquer resultado mudaria completamente o cenário. Por isso, eu colocaria o Fluminense como um candidato real à semifinal. Agora chegamos a um dos grandes favoritos: o Palmeiras. O Verdão eliminou o Cerro Porteño e garantiu presença nas quartas de final. E agora terá pela frente a LDU Quito. Esse confronto tem um detalhe muito importante: o Palmeiras fará o segundo jogo fora de casa, em Quito. E jogar na altitude nunca é simples. Por isso, o Palmeiras precisa fazer uma partida muito inteligente no primeiro duelo. Se conseguir construir vantagem,
poderá administrar melhor a pressão na altitude. E aqui está o ponto. O Palmeiras tem experiência recente em mata-matas continentais. É um clube acostumado com jogos de enorme pressão. Por isso, mesmo com a dificuldade da altitude, eu considero o Palmeiras um dos principais candidatos à semifinal. E se avançar, poderemos ter Palmeiras contra Flamengo. Agora pense nisso. 2 gigantes brasileiros. 2 clubes acostumados a disputar títulos. E apenas um poderia chegar à final. E chegamos ao Flamengo. O atual campeão está novamente entre os favoritos. O rubro-negro eliminou o Cruzeiro nas oitavas de final. E agora aguarda a definição entre Independente Del Valle e Tolima. O Flamengo tem uma vantagem importante no próximo confronto. Fará o segundo jogo em casa. Isso acontece porque terminou a fase de grupos com uma das melhores campanhas. E quando você junta elenco forte, mais experiência, mais torcida, mais decisão no Maracanã, o cenário fica muito perigoso para qualquer adversário. Por isso, para mim, o Flamengo é um dos grandes favoritos para chegar à semifinal. Mas existe um problema. Se o Palmeiras também avançar, o Flamengo terá provavelmente seu confronto mais complicado antes da final. E aí, não haverá espaço para erros. Agora vamos ao momento mais importante. Meu palpite. Se eu tivesse que escolher hoje 2 clubes para chegar à grande final, escolheria Flamengo e Palmeiras. Por quê? Porque os 2 têm experiência recente em decisões, elenco competitivo e capacidade de suportar a pressão de jogos gigantes. Mas isso não significa que Corinthians e Fluminense estejam eliminados. Muito pelo contrário. O Corinthians pode ser aquele time que ninguém quer enfrentar. E o Fluminense pode aproveitar o chaveamento para surpreender. Além disso, Libertadores é imprevisível. Um cartão vermelho, um gol nos acréscimos, um pênalti, uma falha do goleiro, uma disputa de pênaltis. Tudo pode mudar em 90 minutos. E agora vem a pergunta que provavelmente está na cabeça de todo torcedor. Será que teremos uma final brasileira em 2026? A possibilidade é real. O futebol brasileiro vem dominando a Libertadores nos últimos anos, e 2026 continua seguindo essa tendência. Os 4 brasileiros que chegaram às quartas podem, teoricamente, ocupar as 4 vagas das semifinais. Se isso acontecer, teremos 2 semifinais entre brasileiros. E então a final será inevitavelmente brasileira. Imagine, Flamengo versus Fluminense. Um Fla-Flu valendo a Libertadores. Ou então, Palmeiras versus Corinthians. Um derby paulista valendo a glória eterna. Seria simplesmente histórico. Mas antes de pensar na final, os 4 brasileiros precisam sobreviver às quartas. Então, torcedor, chegou a hora do seu palpite. Quem chega à final da Libertadores 2026? Flamengo? Palmeiras? Corinthians? Fluminense? Ou será que um clube estrangeiro vai acabar com a festa brasileira? Meu palpite hoje é Flamengo versus Palmeiras na grande final. Mas Libertadores é Libertadores. E até novembro, muita coisa pode acontecer. A decisão está marcada para 28 de novembro, em Montevidéu. Agora, quero saber de você. Quem vai ser campeão da Libertadores 2026? Escreva nos comentários. Flamengo, Palmeiras, Corinthians ou Fluminense? E se você quer acompanhar todas as notícias, reações e análises do futebol brasileiro, já se inscreva no canal. Porque a Libertadores está apenas começando a ficar realmente quente. BRINT NP